Olá, sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Estamos começando mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e na nossa aula de hoje nós teremos como conteúdo polígonos e estudaremos algumas características de figuras que são figuras planas. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. E para iniciar a nossa aula de hoje sobre polígonos, nós vamos ter algumas questões para você tentar adivinhar a resposta. Então, agora nós vamos iniciar Quem sou eu? Com a primeira pergunta. Tenho 4 lados de mesma medida e sou uma face de um cubo. O que será que eu sou? Eu sou um retângulo? Eu sou um quadrado ou eu sou um trapézio? Então, olha, eu sou a face de um cubo e tenho 4 lados de mesma medida. Então, vamos pensar aí qual será a resposta. Vamos ver a resposta. Resposta correta, quadrado. Então, o quadrado é um polígono de 4 lados que tem mesma medida. E ele também vai ser a face de um cubo. Muito bem. Vamos ver qual será a nossa próxima pergunta do Quem sou eu? Sou uma figura plana de 3 lados de mesma medida. Quem sou eu? Eu sou um triângulo isósceles? Eu sou um triângulo escaleno ou eu sou um triângulo equilátero? Olha só, vocês estão vendo aí as imagens, né? Um triângulo amarelo, um azul ou um triângulo rosa. O triângulo amarelo é o triângulo isósceles. O triângulo azul é o triângulo equilátero e o triângulo rosa é o triângulo escaleno. Mas qual deles será uma figura plana de 3 lados de mesma medida? Vamos ver a resposta? Olha só, o triângulo equilátero é o triângulo azul. Muito bem, parabéns aí para quem conseguiu adivinhar a resposta. Então, vamos para a terceira pergunta do Quem sou eu? Uma cédula de dinheiro se parece comigo. Quem sou eu? Um quadrado, um círculo ou um retângulo? Fácil essa, né? Qual será a resposta para essa pergunta do Quem sou eu? Pense aí um pouquinho. Uma cédula de dinheiro se parece com qual polígono? Vamos verificar qual é a resposta. Olha só, um retângulo. Veja, um retângulo, ele vai se parecer com uma cédula de dinheiro como essa que nós estamos vendo aqui ao nosso lado. Muito bem, parabéns aí para quem conseguiu acertar a nossa pergunta. Então, vamos para a nossa próxima pergunta do Quem sou eu? Olha só, tenho 6 lados e os alvéolos de algumas colmeias se parecem comigo. E a gente tem aqui a imagem de um alvéolo de uma colmeia. Quem sou eu? Um pentágono? Um hexágono ou um quadrilátero? Quem sou eu? Pense aí um pouquinho. Um alvéolo de uma colmeia se parece com esse polígono que tem 6 lados. Vamos ver qual será a resposta para essa pergunta? Vamos lá? A resposta é hexágono. Então, o hexágono é um polígono que tem 6 lados e ele é semelhante ao alvéolo desta colmeia que está destacado aí na nossa imagem. Muito bem, parabéns para você que conseguiu acertar a nossa pergunta aí do Quem sou eu? Vamos então para a nossa próxima pergunta.
tenho 5 lados. E as bandeirinhas de festa junina se parecem comigo. Olha só, a gente tem aqui algumas bandeirinhas de festa junina para lembrar o nosso polígono. Qual é a opção correta? Eu sou um losango? Eu sou um trapézio? Ou eu sou um pentágono? Pense aí um pouquinho. 5 lados, parecido com as bandeirinhas das festas juninas. Qual será esse polígono? Vamos verificar qual será a resposta? Vamos lá. Qual é a resposta? Pentágono. Muito bem. Então, um polígono que tem 5 lados será um pentágono. Muito bem. Vamos agora ver a nossa próxima pergunta. Quem sou eu? Estou pintado de amarelo na bandeira do Brasil e tenho 4 lados de mesma medida. Então, temos aqui a bandeira do Brasil e tem aí a figura, né, o polígono que está pintado de amarelo na bandeira do Brasil. Qual será esse polígono? Um losango, um quadrado ou um retângulo? Tem que ter a mesma medida e ser a figura que está pintado de amarelo. Qual será esse polígono? Pense aí um pouquinho que a gente vai verificar qual será o nome desse polígono. Vamos verificar. Olha só, esse polígono é o losango. Então, o polígono que tem 4 lados de mesma medida e é semelhante a essa figura que está de amarelo na bandeira do Brasil é chamado de losango. Parabéns para você que conseguiu acertar a resposta. Vamos então para a nossa última questão do nosso Quem Sou Eu? Sou um polígono que tem 3 lados de medidas diferentes. Olha só, agora nós queremos medidas diferentes. É um triângulo isósceles? É um triângulo equilátero ou um triângulo escaleno? Qual será? 3 lados de medidas diferentes. Vamos verificar a resposta. Olha, é um triângulo escaleno. Então, um polígono que tem 3 lados e as 3 medidas do triângulo são diferentes, o nome dele é triângulo e ele é escaleno, porque as 3 medidas dele são medidas diferentes. Muito bem, parabéns a todos que participaram, a todos que conseguiram responder as nossas questões do nosso Quem Sou Eu? Vamos ver agora algumas características dos quadriláteros e depois dos triângulos. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, como vocês estão vendo aqui ao lado. De acordo com os seus lados, os quadriláteros se dividem em paralelogramos, que são quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos, como vocês estão vendo destacados aqui no quadrado, no retângulo, no paralelogramo e no losango. E também se dividem em trapézios, como vocês vão ver aí, trapézio isósceles, trapézio retângulo e trapézio escalenos. Eles têm somente um par de lados que são paralelos. E agora nós vamos ver o triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados e eles vão receber um nome de acordo com a medida dos seus lados. Nós temos o triângulo equilátero, como você está vendo aí, os 3 lados do triângulo equilátero têm a mesma medida. O próximo triângulo é o triângulo isósceles. No triângulo isósceles, 2 lados possuem a mesma medida. E o próximo triângulo é o triângulo escaleno, onde todas as 3 medidas do triângulo escaleno são diferentes. Então, agora nós vamos ver o nosso aplicando. Vamos então fazer a leitura do nosso aplicando de hoje. Mateus usou algumas figuras geométricas para desenhar o barco abaixo.
quantos triângulos ele usou para desenhar esse barco? Então, nós temos aí o barco desenhado pelo Mateus e as opções são 1, 3, 4 ou 5. E a gente precisa identificar nesse barco os triângulos que ele utilizou. Além de triângulos, ele utilizou outras figuras geométricas. Durante a nossa aula de hoje, a gente aprendeu que um triângulo ele tem 3 lados. E nessa questão não está pedindo um triângulo específico, só está pedindo um triângulo. A gente só precisa identificar triângulos. Então, a gente só precisa procurar o polígono que tem 3 lados. Vamos, então, verificar qual é a resposta para o nosso aplicando. Olha lá, quantos triângulos será que tem nesse barco que o Mateus desenhou? Vamos ver, a resposta é 5, mas vamos contar, né, no nosso desenho. Olha só, onde será que estão os triângulos aí no nosso barco? 1 triângulo, 2, 3, 4 e 5. Então, está aparecendo aí para você os 5 triângulos que tem no desenho que o Mateus fez aí do barco. Então, para esse aplicando, a resposta é a letra D, 5. Os 5 triângulos que o Mateus utilizou para desenhar o barco. Hoje nós estudamos os polígonos e vimos algumas características dessas figuras planas. Vamos relembrar os triângulos. Eles são polígonos que têm 3 lados. Os triângulos podem ser triângulo equilátero quando as 3 medidas dele são iguais, ou triângulo isósceles quando as 2 medidas de seus lados são iguais, ou triângulo escaleno quando ele tem as 3 medidas diferentes. Nós também vimos os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, por isso são chamados quadriláteros, 4 lados. E de acordo com seus lados, eles são divididos em trapézios e paralelogramos. Os trapézios, eles têm uma característica, olha só, eles têm só 2 lados paralelos, ou seja, eles só têm um par de lados paralelos. E eles são trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo, como vocês estão vendo aí na imagem. E também eles são divididos em paralelogramos. E os paralelogramos, a característica deles é que eles têm os lados opostos paralelos, ou seja, eles têm 2 pares de lados paralelos. E eles podem ser quadrados ou retângulos ou paralelogramos ou losangos, tá bom? Como vocês estão vendo aí na tela. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vimos algumas características dos triângulos e dos quadriláteros e eu quero lembrar você do nosso caderno de exercícios, onde tem mais questões envolvendo aí o nosso conteúdo para você exercitar. Finalizamos então a nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre esse conteúdo e até a próxima.